Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa, eu te agradeço a sua companhia e te faço um convite pra gente ficar junto hoje até meio-dia. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Augusto, tudo bem? Bom dia, Caio, é um prazer vê-lo aqui de novo, doutora Jane, nossos convidados, prazer em recebê-los, telespectadores. Bom dia, doutora Jane, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, nossos convidados, bom dia, telespectadores. Nós estamos aí agora com a nossa matrícula ainda aberta do Colégio Pio XII. Você aí que está pensando em estudar, venha fazer um curso conosco. O curso de enfermagem está muito interessante, o pessoal está gostando muito. Então, ainda tem alguns dias ainda para você definir e vir fazer a sua matrícula. Então, vale a pena estudar no Colégio Pio XII, que o seu diploma vai fazer diferença na sua profissionalização, com certeza. Muito obrigada, bom dia. Perfeito. Bom, hoje no nosso programa a gente vai falar de uma campanha que vem discutindo sobre suicídio e alertando que é possível sim prevenir esse problema que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. A gente vai conversar também sobre um seminário que comemora o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, trazendo como foco da discussão o acolhimento do idoso. A gente ainda conversa também sobre a Escola de Negócios do Sindicomércio aqui de Juiz de Fora. Lembrando que você pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, alguma pergunta sobre esse assunto, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98892-4905. Eu apresento agora os convidados do programa de hoje, agora sim, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso aqui de Juiz de Fora, Lidiane Charbel. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Bom dia, telespectadores. É um prazer te receber. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Perfeito. E também o psiquiatra forense do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Juiz de Fora, Glauco Corrêa de Araújo. Bom dia. Bom dia a todos, é sempre um imenso prazer aqui na mesa de debates. Prazer é nosso te receber. E também o diretor da Universidade de Varejo do Rio de Janeiro, Joedir Teixeira. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui para falar de capacitação de pessoas, principalmente na área de varejo. A educação hoje, principalmente a educação profissional, está na pauta do dia e nós estamos aqui para debater. É um prazer muito grande estar aqui nesse debate hoje. O prazer é nosso. E também o representante do Sindicomércio, Gilson Peixoto. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É bom a gente estar aqui para poder falar de um novo serviço que o Sindicato do Comércio, o Sindicomércio, está trazendo para os seus associados, colaboradores. Perfeito. Bom, a gente tem assunto demais, né? A gente vai conversar sobre um evento que vai acontecer na sexta-feira de semana que vem, um seminário que discute a posição da pessoa idosa no século XXI, dando uma nova perspectiva sobre a questão do acolhimento. O objetivo desse seminário é mostrar que o acolhimento pode ser uma opção e não a única e última alternativa para essa pessoa idosa. Não é isso, Lidiane? Isso. Enquanto presidente do Conselho, a gente vem acompanhando essas instituições que vêm crescendo no município. Hoje nós temos 16 ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, certificadas e regularizadas pelo Conselho. E nós nos juntamos em um fórum denominado Fórum das ILPIs para justamente trabalhar essa questão para a sociedade, mostrando que o acolhimento desse público, que ao mesmo tempo ele é tão invisível, mas por outro lado ele é visto como abandonado, com um certo tom de tristeza, culpabilização da família, ele pode ser visto de outra maneira, ele pode ser trabalhado de uma forma mais humanizada. E é isso que o nosso seminário vem mostrar. Lidiane, a gente queria te dar os parabéns, porque realmente a gente sabe que você é uma pessoa aí que quando
pega para fazer, você faz, né? Meus parabéns aí pelo evento, e a gente já fica muito feliz de estar aí colaborando aí na divulgação. O que a gente gostaria que você passasse para as pessoas é realmente se o idoso é uma coisa que deve ser descartada, porque muitas vezes as pessoas falam, meu pai ficou idoso, já não faz mais nada, eu vou botar ele numa clínica. Você acha que isso aí é viável, ou a situação dele realmente, dentro da casa, do habitat natural dele, ele se dá melhor? O que você acha disso? Qual é a sua opinião aí, que você tem um contato mais direto com eles? É uma questão bem complexa de responder, porque a gente avalia, enquanto eu trabalhei 5 anos numa instituição, então eu vi diversas realidades. Nunca a gente pode considerar a pessoa idosa enquanto algo descartável, porque, afinal de contas, assim, não só no meu ponto de vista, mas de autores, né, consagrados, a gente envelhece a cada dia. Não é um marco cronológico que vai dizer ele é idoso ou ela é idosa e o outro não. A gente vai envelhecendo a cada dia. E quando a gente trabalha para esse público, a gente está trabalhando para a gente, enquanto pessoas que estamos envelhecendo, e para aqueles que já estão já no envelhecimento. A questão que a gente vai discutir no seminário é justamente quebrar esses preconceitos de que, se o idoso ou a idosa está abrigado, ele está abandonado pela família. A gente tem um estatuto que diz que o acolhimento ele deve ser temporário e excepcional. Não discordo, mas eu acrescento que a gente tem que avaliar muito bem a realidade do município. Se nós temos 16 ILPIs certificadas, num total de 24 existentes no município, essa realidade está mostrando que esse acolhimento ele não naquele momento ou naquela situação, não é temporário e excepcional. E a gente vivencia casos em que o próprio idoso escolhe estar acolhido. Já vivenciamos casos, enquanto trabalhador de LPI, enquanto conselheira, de que o vínculo familiar ele aumenta depois do acolhimento, como também o contrário. Então, assim, é muito complexo a questão de a gente colocar esse paradigma de que a família é sempre culpada pelo suposto abandono desse idoso. São casos e casos. A gente tem que avaliar todo o contexto que essa família, que esse idoso vivencia. Lidiane, a sobrevida do cidadão nos obriga, sabe, o doutor Cláudio pode até nos ajudar nisso, nos obriga a criar novos paradigmas para o idoso, porque a medicina avançou muito, né, doutor? Avançou muito, a tecnologia avançou muito, então a sobrevida aumentou. Então nós temos que criar um novo paradigma para os idosos? Acredito que sim. A gente tem que olhar esse idoso ainda como um ser humano. Não porque ele chegou na questão de 60 anos que ele vai ser um objeto, que ele não vai ter mais voz. A gente acredita, a gente defende que o idoso, seja ele institucionalizado ou não, ele tem uma história, ele traz com ele um contexto vivido, uma história vivida, e isso não pode ser descartado. E aí a gente tem que começar mesmo a quebrar paradigmas de agora. Se nós estamos envelhecendo, qual é o tipo de envelhecimento que eu quero para mim? Qual é o tipo de envelhecimento que eu enxergo para o outro? Se eu enxergo um envelhecimento patológico, eu vou fazer políticas nesse sentido, nessa questão de não valorização. Se eu enxergo o envelhecimento como algo normal, como um processo natural em que todos nós vamos passar cortados, né, pela morte, mas todos vamos vivenciar o envelhecimento de uma forma que o idoso ele continua ativo, ele tem as suas debilidades, ele vai diminuindo logicamente o seu ritmo, mas se eu trabalhar esse idoso, se eu trabalhar a questão do envelhecimento ativo, as políticas que a gente for pensar para esse público, elas vão ser diferenciadas, elas vão ter um caráter de cidadania, de humanização. E é isso que a gente busca enquanto Conselho do Idoso, trabalhar esse envelhecimento ativo, trabalhar essas instituições, trabalhar a sociedade para esse público que está aí presente. Você tocou numa situação muito importante, que a nossa realidade agora é o envelhecimento da população, né?
Eu queria contribuir. A expectativa de vida do brasileiro é tida hoje em torno de 73 anos de idade. Na verdade, esse dado ele é contaminado, porque, na verdade, o brasileiro vive mais do que 73 anos de vida. No cálculo atuarial, para chegar a essa conclusão a respeito de 73 anos de vida, conta também no Brasil o alto índice de mortalidade infantil e de mortes por violência em pessoas jovens. Então, isso, no final, contamina os números finais. Então, na verdade, o brasileiro ele vive, em média, muito mais do que 73 anos. Vive muito mais, mas vive bem? Pode viver muitíssimo bem, sem dúvida nenhuma. Você acha que a gente está preparado com políticas tanto da saúde quanto de estrutura para esses idosos que estão chegando? Olha, isso é um grande problema de saúde pública no Brasil hoje, o envelhecimento da população brasileira. O Brasil ele é um país que envelheceu antes de enriquecer, quer dizer, inverteu a nossa expectativa. O Brasil era o país do futuro, era um país onde essa população, ao envelhecer, encontraria um país já consolidado. E isso não aconteceu. Então, nós envelhecemos e não enriquecemos. Então, a pirâmide populacional do Brasil hoje, ela está completamente distorcida em relação ao que se previa. Então, é um grande problema de saúde pública. Como é que a gente vai lidar com essa população? Como é que a gente lida com a questão previdenciária, em especial? Esse é um assunto que está tanto em pauta hoje, né? E a questão da saúde, inclusive, como a gente vai falar daqui a pouco, a própria relação da idade, do envelhecimento com doenças mentais e o próprio suicídio também, como a gente vai conversar mais a seguir. Mas acontece o seguinte, quando a pessoa já está idosa, eu acho que esse negócio de chamar o outro de idoso com 60 anos, eu acho que está muito precoce, entendeu? Porque você vê, tem muita gente de 70 anos aí que está comandando muita coisa, fazendo muita coisa, né? E dando muito, e produzindo ainda, né? Porque antigamente, quando eu era jovem, né? Quando eu tinha meus 10, 12 anos, morria-se com 58 anos, já estava velho, né? E com 49, com 50, as mulheres naquela época, elas já eram envelhecidas nessa época. E hoje não, hoje a gente vê aí com uma senhora aí de 80 anos, 90, 101 anos, né? Uma pessoa lúcida e fazendo escultura, né? Inteirada no mundo digital. Sabe? Então, isso aí é muito importante. Ela ligada nos links, no Zap, vai por aí afora. Então, isso é muito gostoso, entendeu? Então, eu acho que não é por aí, não. Isso, bom dia, boa tarde, é muito bom, entendeu? Então, vale a pena. Então, por quê? Por que disso? Então, tem que ter políticas, tem que ter esses seminários, essas reuniões realmente, para se falar isso aí e apresentar esses idosos aí que já passaram, que já não são mais sexagenários, né? E continuar produzindo, porque realmente eu acho que enquanto você produz, você não envelhece. A mente, né? Não é assim? A mente ocupada. E, na verdade, é o seguinte, eu acho que a questão do envelhecimento, eu até gosto de brincar, chamar do velho, do idoso, né? Eu chamo de jovem há mais tempo. Eu, por exemplo, já passei da fase de coisa, eu hoje sou um jovem há mais tempo do que os outros. Você já não é mais sexy. Há quanto tempo que você é? Você já está sexy há mais tempo. Entendeu? Eu sou jovem há mais tempo do que a Lidiane, por exemplo. Do que você. Eu sou jovem há mais tempo do que você. Mas o problema do envelhecimento não está somente nas políticas públicas, principalmente no mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar aqui de varejo, por exemplo, de comércio. Há uma população ativa que precisa se criar lojas preparadas, comércio preparado para esse novo tipo de público que tem um potencial de consumo enorme. Preparar essas pessoas para ter atividade, porque se você tiver atividade, a qualidade de vida é muito melhor. Então, e o comércio, que é um grande empregador, hoje também tem a oportunidade de aproveitar, gerar emprego e gerar consumo, porque se você gerar mais renda para esse jovem há mais tempo, ele vai acabar também consumindo e impulsionando o próprio comércio. Então, eu acho que o envelhecimento, eu tenho certeza que o envelhecimento hoje não é só de políticas públicas no sentido de cuidar da saúde, mas também
de integrar essas pessoas, tá, no mundo do trabalho, no mundo do consumo. Hoje aqui você vê pessoas, um presidente de uma empresa assumiu ontem com 84 anos, assumiu a presidência de uma grande multinacional. Então 84 anos está produzindo ainda. Então, esse é um assunto que daria muita ainda discussão, mas hoje a gente está com o tempo um pouco corrido. Eu queria que você, para a gente encerrar esse bloco, falasse a data do seminário, onde vai acontecer e como se inscrever, rapidinho. O seminário ele vai acontecer no dia 29 de setembro, sexta-feira que vem, no Museu do Crédito Real, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, 455. As inscrições elas se encerraram ontem, né? Nós conseguimos atingir a nossa meta, na verdade passamos, a nossa meta eram 100 inscritos, nós estamos com 110 inscritos, e aí a gente espera que a gente comece a plantar essa sementinha de entender a questão mesmo do envelhecimento, a questão do acolhimento de uma maneira mais ampla, de uma maneira de não culpabilizar essa família, de não culpabilizar esse idoso que está institucionalizado. Tomara que vocês consigam, a gente torce por isso também. E eu já desejo um sucesso no seminário de vocês e já te faço o convite para voltar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.